Ceia. Então, a primeira pergunta aqui que eu vou já fazer para o pastor Ivan, ele vai já nos responder qual a origem da Santa Ceia. De onde surgiu, pastor? De onde se originou? Como começou a Santa Ceia nas igrejas da Assembleia de Deus? Queridos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Prazer muito grande poder estar participando desta live, poder estar contribuindo com a edificação de muita gente e nesse momento falar deste assunto sobre Santa Ceia. Para mim é uma alegria muito grande poder trazer algum esclarecimento. Quem sabe, embora sendo um assunto que a gente acha que é simples, todavia muita gente precisa ainda entender melhor essa questão da Santa Ceia. Antes de responder a primeira pergunta que foi me feita, eu queria justificar o tema da nossa palestra, que é a importância da Santa Ceia, né? Então eu vejo que um dos fatores principais que torna a Santa Ceia importante é o fato de ser uma das ordenanças do Senhor Jesus quando ele aqui na face da terra, né? Então o Senhor levantou a igreja e deu duas ordenanças principais para a igreja observar enquanto viver na face da terra. A primeira ordenança é o batismo nas águas e a segunda ordenança é exatamente a Santa Ceia. Então, por ser a segunda ordenança, então isso se reveste de uma importância muito grande. Por isso, acredito que é até justo, é correto estarmos reunidos aqui para trazer uma palavra com relação a este assunto que é de extrema importância para nós. E a pergunta que foi me feita é o que é a Santa Ceia e qual a origem da Santa Ceia, né? Então, para responder o que é a Santa Ceia, eu quero usar as palavras que estão na nossa declaração de fé. Creio que os queridos irmãos já sabem que a Assembleia de Deus, que é uma igreja centenária, já passou de 100 anos, é uma igreja madura e ela tem a sua declaração de fé. Ou seja, tudo que a gente faz é baseado naquilo que está na Bíblia, documentos que foram elaborados para que a nossa fé tenha de fato consistência e que não venhamos fazer as coisas de qualquer maneira, mas que venhamos fazer de acordo com aquilo que faziam também os primeiros cristãos na igreja primitiva e no decorrer da história de toda a igreja. Então, nesse documento, Declaração de Fé, ele diz que a ceia é o rito da comunhão e ilustra a continuação da nossa vida espiritual. Então essa é a definição mais simples para a Santa Ceia do Senhor. E inclusive nós sabemos, baseado naquilo que está escrito em 1 Coríntios capítulo 11 e versículo 26, lá onde ele diz que Jesus ele morreu e brevemente voltará para nos levar. Então, baseado nisso, a gente sabe que a Santa Ceia ela é tanto um memorial, porque ela relembra a morte de Jesus, como também ela é uma comunhão, porque estamos no presente participando deste trabalho tão lindo, não é? E podendo compartilhar esta comunhão maravilhosa, em primeiro lugar com Ele e também com os nossos irmãos, e em terceiro lugar, ela representa também a nossa bendita esperança, porque diz que nós temos que participar da Santa Ceia até que Ele volte. Ou seja, nós lembramos do passado, Jesus morreu por nós para perdoar nossos pecados, agora desfrutamos diariamente dessa comunhão com Ele e com os irmãos e temos a esperança de que brevemente Ele voltará para nos levar para estar com Ele e estamos assim eternamente na sua presença, participando das delícias celestiais. E quanto à origem da Santa Ceia, ela foi originada exatamente quando Jesus participou da última Páscoa. Todos nós sabemos que Jesus ele era judeu
Ele nasceu dessa nação que Deus havia escolhido em Abraão, e quando Jesus veio, ele cumpriu os rituais do judaísmo. E um dos rituais do judaísmo era exatamente a Páscoa, que foi estabelecida ainda no período de Moisés, e aquela Páscoa representava exatamente a libertação que Deus havia dado ao povo de Israel do cativeiro lá do Egito. E agora Jesus participou da Páscoa, mas antes dele morrer, quando ele estava participando da Páscoa, ele estabelece agora a Santa Ceia. E é interessante nós observarmos, por exemplo, em Mateus capítulo 26, porque para quem quer ter um melhor esclarecimento, você pode ler Mateus capítulo 26, do versículo 17 ao 30, como também Marcos capítulo 14, do 12 ao 26, também Lucas capítulo 22, do 7 ao 23, e Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, do 23 ao 29, Paulo de maneira mais explicada, mais detalhada, ele fala também sobre a Santa Ceia. Mas em Mateus, no capítulo 26, que foi exatamente o momento em que Jesus estabeleceu a Santa Ceia, ele acabara de participar da Páscoa, e aí ele que veio para trazer o Novo Testamento, ele veio agora para cumprir a lei e findar com o Velho Testamento, ele traz agora o Novo, e para que o Novo fosse inaugurado, ele estabelece a Santa Ceia. Então veja no capítulo 26, do 26 ao 28, ele está escrito: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu dizendo: bebei dele todos. Agora veja, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então ele está estabelecendo a Santa Ceia, que eu diria que é a Páscoa dos cristãos. Então, enquanto lá no Antigo Testamento a Páscoa era representada por um cordeiro, por um cabrito, na nossa Páscoa, que foi estabelecida agora, que é a Santa Ceia, o cordeiro é o próprio Jesus. Então ele veio como cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Portanto, a origem da Páscoa está aí, ou melhor, da Santa Ceia. Foi Jesus que estabeleceu quando ele esteve com os discípulos na última Páscoa, antes de ser vendido, traído para ser julgado, condenado e crucificado. Então ele aproveita e faz logo esse trabalho especial, que é estabelecer a Santa Ceia do Senhor. E agora as igrejas, elas estão, no caso da Assembleia de Deus, mensalmente participando para cumprir aquilo que Jesus havia pré-determinado. Eita glória, né? Eu já sabia disso, mas eu confesso que o meu coração ficou muito mais feliz de saber que eu participo mensalmente de algo que foi uma ordenança de Jesus. Porque ao lermos a Bíblia, nós vemos que tem convite. Por exemplo, às vezes Jesus se expressou assim: vinde a mim. Ele está convidando, né? É um convite, a pessoa aceita se quiser. No caso, eu aceitei, muitas pessoas temos aceitado esse convite. Agora, uma vez que aceitamos esse convite, Jesus instituiu, ordenou, né? Não é mais se quiser, é uma ordenança para a igreja, e meu coração fica alegre de relembrar isso, que eu faço algo, que eu participo de algo, que a minha igreja tem, entre tantas coisas, essa ordenança, que é a Santa Ceia. E aquilo que Jesus fez para com a igreja é algo que ultrapassa aquilo que foi feito para os judeus. Enquanto os judeus viveram apenas as sombras das coisas, a igreja hoje vive a realidade. Como eu disse, na Páscoa judaica era morto um cabrito, um cordeiro, não é? É tanto que aquele cordeiro já tipificava, já simbolizava o Cordeiro de Deus que viria para trazer de fato a plenitude da bênção espiritual na Santa Ceia do Senhor. Muito bem. Então, pastor, eu acredito que tirou alguma dúvida de alguém, né?
que achava que talvez não fosse tão importante, achasse que era só alguma coisa da igreja, mas foi esclarecido. Foi o próprio Jesus quem ordenou às igrejas a Santa Ceia, né? Então, e quando se diz que a Santa Ceia é a maior festa da igreja, está se dizendo a verdade. Verdade. É a festa mais que deve ser comemorada com mais prazer, com mais alegria, porque representa exatamente a nossa libertação. Não estou me adiantando, a nossa libertação, a nossa salvação, a nossa comunhão com Deus, enfim, é algo glorioso que a gente deve cada dia reconhecer e agradecer a Deus, porque hoje fazemos parte desse povo abençoado, né? E vim com mais gosto para a Santa Ceia, né? Passar o mês já com aquilo no coração. Eu vou participar de um evento grandioso, maravilhoso, estabelecido pelo próprio Jesus, a Santa Ceia. Então, dessa forma, né, vem a segunda pergunta, que é importante e já vem aí. O significado da Santa Ceia, sendo uma ordenança do próprio Jesus para a sua igreja, você deve conhecer ou não o significado da Santa Ceia. Se você não sabia que a Santa Ceia tem um significado, vai aprender agora, viu? Santa Ceia e seu significado. É interessante nós observarmos que a ceia do Senhor tem um significado muito importante e altamente espiritual, né? Então, é exatamente nesse campo que se dá a importância da Santa Ceia. Por exemplo, a Santa Ceia, ela fala da nossa redenção. E aí eu volto a praticamente repetir o que eu disse com relação aos judeus. Por que foi estabelecida a Páscoa para os judeus? Você deve ver isso no capítulo 12, lá do livro de Êxodo. Então, naquele capítulo 12 de Êxodo, Deus mandou estabelecer ali a Páscoa, e aquela Páscoa era pegar um cordeiro, lá diz como é que deveria ser o cordeiro, a idade, a forma, porque aquele cordeiro, ele ia representar a libertação que Deus estava dando ao seu povo, porque o povo de Deus, do Antigo Testamento, eles foram escravos 430 anos lá no Egito. Então eles ficaram lá presos, escravizados. O faraó dominava cada um deles com muito rigor e muita dureza, até que chegou o dia em que Deus agora quis libertar aquele povo, e Deus libertou aquele povo com mão forte por intermédio de um homem chamado Moisés. Então Deus agora, depois que liberta aquele povo, na noite que Deus ia levar aquele povo para a liberdade, Deus manda que cada família imolasse um cordeiro. Aquele cordeiro ele representava a libertação daquele povo, certo? Então, como se dissesse, fomos escravos tanto tempo no Egito, mas a partir de hoje, com a morte desse cordeiro, nós estamos sendo livres para sermos uma nação que adoremos agora somente a Deus. Então, ali veja, tanto serviu para ilustrar a libertação do povo de Israel, como também serviu de símbolo para mostrar que no futuro Deus ia resgatar e libertar também um povo que não estava preso por Faraó, mas que estava preso por Satanás, no pecado, na bebida, na orgia, enfim. E quem é esse povo? É aqueles que na atualidade reconhecem que são pecadores e agora vão até Jesus, e Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele que deu a sua vida por nós no Calvário, então com o poder do seu sangue, ele nos redime, nos liberta. Quando falamos de redenção, quando dissemos que a ceia fala da nossa redenção, o que é redenção? É libertação. Por que libertação? Porque todo homem que está nesse mundo sem Deus, Jesus disse que ele é um servo do pecado, ele é um escravo do pecado. Então a situação do homem sem Deus é uma situação de escravidão. É como muitos ilustram muito bem a ilustração, assim como no mercado de escravos. Existem pessoas aí que estão expostas, não é? Para serem vendidas. Estão lá presas e de repente chega alguém
e oferece um preço. De repente, o dono vende aquele escravo para determinada pessoa. Então, aquela pessoa foi comprada, ela foi resgatada, redimida, para fazer parte agora daquele senhor. Assim, nós também estávamos no mercado de escravo de Satanás, presos, fazendo somente aquilo que o nosso Senhor mandava fazer, até que um dia Jesus se apresentou, não é? E ofereceu o quê? Preço de sangue, e ele comprou a cada um de nós com o seu sangue derramado na cruz e nos deu agora a libertação. Portanto, a Santa Ceia fala desse resgate. Quando a gente vem para a igreja, participar da Santa Ceia, estar com os irmãos, adorando a Deus ali, na verdade, cercando a mesa, como a gente diz, devemos com alegria fazer aquele trabalho, porque estamos lembrando que antes éramos escravos e agora somos livres. Portanto, amados, este é um significado interessante. Que deve ser valorizado. Deve ser valorizado. Nós não somos mais escravos, somos livres para servir a Deus, para adorar a Deus e para andar em novidade de vida, né? Então, tudo isso é maravilhoso. E a Bíblia diz que Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. A Páscoa dos judeus era o Cordeiro, a Páscoa da igreja é Jesus. Portanto, nós devemos glorificar o Senhor, porque para nós o privilégio é bem maior. Nós somos verdadeiramente abençoados e somos privilegiados com aquilo que Deus fez com cada um de nós. É isso aí, irmãos, ó, é muito bom esse momento. Eu sei que você já sabe, né? Você já sabia da origem da Santa Ceia, que você já sabia desse significado todo especial, mas eu acredito que as próximas Santa Ceia você vai vir com muito mais gosto, mais alegria, porque você está relembrando do privilégio que é participar desse momento. Eu gosto de pensar assim sobre o objetivo da Santa Ceia. Eu gosto até de comparar. Quando as pessoas se casam, né, como eu e muita gente se casou, a gente se casa para viver a vida toda. Porém, em umas regiões, mais do que outras, as pessoas gostam de fazer a renovação de votos, né? É 20 anos, aí hoje vamos dar uma festa, porque é o que é a festa? A renovação de votos, né? Nessa região, a gente não tem muito isso, mas tem muita região que usa muito fazer essa festa entre casais, que é a renovação de votos, né? E a Santa Ceia, pastor Ivan, eu gosto de pensar que é como sempre, como se fosse uma renovação de aliança, né? Eu sou crente, eu aceitei Jesus, eu me batizei para ser crente a vida toda, mas quando é no dia da Santa Ceia, é o dia que eu penso assim, meu objetivo de ir para a igreja, meu objetivo de ir participar da ceia é uma renovação de aliança. Naquele dia eu estou dizendo, Jesus, ó, eu estou aqui como no primeiro dia que eu te aceitei. Hoje é mais um dia de aliança, mais um compromisso. Eu sempre gosto de pensar dessa forma. Exatamente, você está corretamente certa no seu argumento e de maneira bem mais profunda. O objetivo também fala de que ao participar da Santa Ceia nós estamos também proclamando a chegada da nova aliança, ou seja, de maneira bem mais profunda, porque a antiga aliança ela vigorou até Jesus chegar. Então era o tempo em que todas as promessas do Antigo Testamento falavam de uma era que o Messias viria. Então os profetas como Isaías, profeta messiânico, Jeremias e outros, eles profetizaram apontando para o futuro, apontando para o Messias que viria para trazer a mudança naquele testamento, porque o testamento antigo, o período da lei, foi um período que mais durou mais de 1000 anos. Todavia, o objetivo de Deus não foi alcançado, porque os homens, mesmo com a lei que era dura, os homens não se dobraram diante de Deus e permaneceram desobedientes e rebeldes para com Deus. Então Deus agora, ele não mais através da lei, mas através da graça que ele planeja, através do seu Filho,
Então ele agora quer trabalhar o coração das pessoas. Por isso que Jeremias, ele vai dizer que a aliança que Deus vai fazer é para transformar os corações, quebrar o coração de pedra, trazer o coração de carne, ou seja, então isto aconteceria com a vinda de Jesus, que traria exatamente a implantação desta nova aliança. Então, quando a Santa Ceia ela é estabelecida, porque a igreja foi estabelecida, então estamos com isso proclamando agora uma nova aliança. A aliança que foi predita no Antigo Testamento, que os profetas falaram. Então nós estamos agora vivendo nessa plenitude gloriosa que é a representação do maior plano de Deus, que é salvar, que é transformar, que é libertar o pecador, que é dar ao pecador o Espírito Santo, né? Então, você vê que com a nova aliança, o Espírito Santo agora, ele habita dentro de nós. No Antigo Testamento, com relação a isso, o Espírito Santo, ele vinha esporadicamente, ungia uma pessoa ali, voltava para o céu, e não havia essa plenitude espiritual, né? Então, essa plenitude de bênção espiritual, ela foi exatamente em decorrência da implantação da nova aliança. Então, claro que quando você vem para a igreja, você vem realmente para ratificar, para confirmar o que você recebeu de Deus, não é? Então é muito bom você estar na igreja. Quando você participa da ceia, você está dizendo: eu estou em comunhão com Cristo. Você está dizendo: estou em comunhão com os irmãos. Eu concordo com tudo que a Bíblia diz, né? Então você está exatamente confirmando aquilo que Deus habilitou para você. Então isso é algo que fala do objetivo da Santa Ceia na nossa vida, né? Então é algo maravilhoso. E se tratando de Santa Ceia, da sua importância, nós separamos esse momento aqui para a gente refletir, analisar alguns pontos, mas está muito longe de esgotar o assunto, né? Porque tem muito que se estudar, né? Mas nós vamos pincelar aqui, pontuar aqui, que é mais interessante. Agora nós vamos pedir, pastor Ivan, que você fale dos elementos da Santa Ceia, né? Os dois elementos, que é pão e vinho. Muito bem, então veja que as coisas de Deus são simples. Quando Deus, ele, através de Cristo, estabelece a igreja, que ele agora estabelece as duas ordenanças, veio o batismo, que simplesmente aqueles que se convertem desejam se batizar e descem as águas, tornam-se agora membros da igreja, e agora aqueles que batizados vão agora mensalmente participar da Santa Ceia. Então, na Santa Ceia, que fala da comunhão do crente com o Senhor, é usado dois elementos que eu chamo de físicos e materiais, que é o pão de trigo e o suco da uva. São dois elementos simples, e naquele momento, você pode ver, por exemplo, em Mateus, como eu citei, 26, Jesus usa esses elementos, né? Ele pega o pão, dá graças ao Pai, parte e dá aos discípulos, depois pega o suco da uva, também dá graça e distribui. Assim também ele pediu que nós fizéssemos. Então, mensalmente, é exatamente o pão e o cálice, que a gente chama, que é o suco de uva, que a gente, depois de apresentar a Deus, de consagrar, todos os membros participam. E nós participamos com muita alegria, entendendo da importância daquele ato. Claro que temos que entender que não existe nenhum poder místico no pão e no cálice. A outra importância é no momento da Santa Ceia, certo? Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas tem muita gente que antigamente pensou que depois de participar da Santa Ceia, aquele pão, por exemplo, tinha que enterrar. Às vezes até acontece numa igreja, né? Tem criança e a criança não compreende o sentido, que precisa crer, que precisa se batizar, e ele chora e entra em pânico. E tem pessoas que acham que a gente não pode dar um pedaço de pão para acalentar aquela criança, porque se a gente fizer, vai estar cometendo um erro, um pecadinho, não é assim. Exatamente. É então, nós estamos tocando nesse assunto porque esse assunto tem gerado controvérsia,
certo? Então, mas eu quero dizer que não há nenhum problema, depois que a ceia passa, então o pão ele volta a ser o pão normalmente, não há uma mudança, não há uma alteração nos elementos, continuam sendo elementos, apenas um momento ali serviu de base para que nós possamos expressar nossa comunhão e a vida continua, né? Então é interessante nós vermos essas realidades. Então o pão, o cálice são usados ali e tem que observar que eles são elementos simbólicos. Ainda que Jesus diga assim com o pão, isto é o meu corpo, e ele diga com o cálice, isto é o meu sangue, só que não é literal. É uma expressão que ele usa, mas na realidade aquele pão ele é o seu corpo simbólico. Aquele cálice é o seu sangue simbólico. Eu digo isso porque existem igrejas, a igreja católica, por exemplo, eles diz que no momento ali da Eucaristia, o pão se torna literalmente o corpo de Cristo. Então não tem base para isso. É um ato simbólico que a gente participa com seriedade, certo? É um trabalho sério, importante, mas que os elementos eles não são transformados de forma nenhuma. Por isso é algo simples que devemos fazer compreendendo esta realidade, né? Eu sou uma pessoa que eu sou muito animada com a Santa Ceia. Eu gosto da Santa Ceia. Eu fico observando, às vezes, aqui na igreja, e esses pensamentos são pensamentos que sempre me acontecem na hora da Santa Ceia. Por exemplo, aqui em nossa igreja, a Santa Ceia ela é servida pelos diáconos, né? Irmão Adailton e irmão Marcelo. Geralmente, quando eles me entregam, sabe o que vem à minha mente sempre? Assim, eu penso, um dia eu vou receber a Santa Ceia das mãos de Jesus. A Bíblia fala que no céu vai haver uma ceia e é o próprio Cristo quem vai nos servir. Eu fico, às vezes eu olho para os diáconos, né, andando, entregando pão, recolhendo cálice, e eu penso, ei irmão, quando for daqui um dia tu vai estar sentadinho e o próprio Cristo é quem vai estar nos servindo. Então eu me alegro na Santa Ceia, né? Irmãos, e é porque eu participo de muita ceia, porque eu fico aqui na sede, eu vou para os interiores todos, né? E acompanho a Santa Ceia e cada momento é maravilhoso. Essa questão de participar da ceia com Jesus refere-se ao tipo às bodas do Cordeiro, né? Então haverá uma grande ceia, de fato, quando a igreja for arrebatada, ela passará pelo tribunal de Cristo e depois entrará para as bodas do Cordeiro, aonde de fato terá uma ceia e o Senhor será quem vai servir. E vai ser maravilhoso, né? Portanto, amados, a ceia é um momento solene, maravilhoso, em que o crente, em santo temor e reverência, confirma sua comunhão consigo mesmo, com os irmãos e com Deus. Assim, amados, participar da Santa Ceia é cercar a mesa do Senhor ao lado dos irmãos, né? E se alimentar do maior banquete espiritual. Eita glória! Quantas pessoas que às vezes se batizam nas águas e deixam de participar da Santa Ceia, estão perdendo muito, estão deixando de expressar sua comunhão e até pecando certamente, porque estão desonrando aquilo que Deus deu para cada um deles. Aí, pastor Ivan, agora nós vamos entrar num ponto mais que precisa de um esclarecimento muito maior, no sentido de quem pode tomar, quem pode participar da Santa Ceia, né? Porque, como já foi falado aí, não é todo irmão que entendeu a importância da Santa Ceia. Então, quem pode participar da Santa Ceia? Em primeiro lugar, aqueles que se converteram de fato e agora se batizaram nas águas. E tendo se batizado nas águas, permanecem em comunhão, né, para poder participar da Santa Ceia e a sua mente não lhe acusar, porque nós temos uma consciência, né? Não adianta também eu dizer que me batizei, viver em pecado
mas querer participar da ceia para demonstrar algo que realmente não é a realidade. Se eu viver assim, eu vou estar trabalhando contra a minha consciência. Então é bom que a gente, em uma consciência limpa, em comunhão com Deus, venhamos mensalmente estar participando da Santa Ceia, porque de fato somos crentes, nos batizamos nas águas e não queremos ter uma vida que agrade de fato ao nome do Senhor. Porque as crianças não participam da Santa Ceia, né? Porque elas ainda estão em desenvolvimento, principalmente sua consciência, inclusive, né? quando eu digo membros que vão participar, membros na nossa visão, na visão da Bíblia, são pessoas que se batizaram nas águas, né? E para se batizar nas águas, na visão que a Bíblia nos oferece, a pessoa tem que ter já uma capacidade, uma maturidade tal, que possa saber o que está fazendo. Ou seja, uma criança, um infante, ele não sabe o que é que quer. Portanto, para que a pessoa se batize, para que se torne membro, participar da Santa Ceia, ele tem que saber o que é que ele quer. É uma pessoa já que tem uma certa maturidade para poder estar cumprindo a vontade de Deus, né? Então, nós não concordamos que qualquer pessoa possa passar na hora da igreja e participar da Santa Ceia. Eu digo isso porque tem igreja já tem igreja hoje que se dizem evangélicas, que no momento da Santa Ceia, qualquer pessoa que quiser participar da ceia pode participar. Nós somos contra. Por que nós somos contra? Porque a Bíblia Sagrada não dá nenhum apoio. Em primeiro lugar, a Santa Ceia que Cristo ele fez no dia que ele realmente foi para ser julgado, só estava ali os discípulos da mesa, não tinha nenhum descrente. Então isso mostra que somente crentes, somente pessoas realmente habilitadas podem participar da Santa Ceia, não é? Então se a pessoa realmente faz parte da igreja, é batizada nas águas, esse sim pode participar da Santa Ceia. Então nós não somos a favor, achamos errado o fato de qualquer pessoa que quiser participar da ceia. Não está certo. Eu não acho correto. Mas também nós que aceitamos Jesus não devemos temer a Santa Ceia, né? Ficar pensando, a Santa Ceia é coisa seríssima, é seríssima. Sim, é sério, é a responsabilidade, mas é para nós crentes. Se nós crentes, todo mundo for dizer, é sério demais, é um compromisso maior demais, quem vai cear? Né? Inclusive há um equívoco que eu sempre vi, principalmente há muitos anos atrás, de pessoas da igreja, crentes, batizados, e aí porque cometeu um determinado erro, ele não participou da ceia, mas também não se reconciliou. Está errado. A Bíblia diz que se por acaso eu cometer algum deslize, se eu chegar a pecar, eu devo me reconciliar, primeiro fazer uma autoanálise, reconhecer que errei, que pequei, buscar agora a reconciliação e participar da ceia. Porque aí, pastor, já é a próxima pergunta, sim, né? Quem ou quando não devemos participar da Santa Ceia? O que é participar indignamente? Porque tem ocasião, tem situação que o crente não deve participar, né? Porque se ele participar, ele vai estar participando indignamente. Nessa pergunta aí, eu tenho duas respostas. Por exemplo, você pergunta quando não participar da Santa Ceia. Primeiro, biblicamente, isso não era para acontecer. Biblicamente, a Bíblia diz que você tem que participar sempre. Eu vejo aqui, por exemplo, alguns pastores, o pastor Jaime, por exemplo, ele diz uma coisa que eu acho muito bonita. Ele diz, eu tenho todo esse tempo, mais de 50 anos que é crente, nunca ficou na Santa Ceia sem participar. Ele está correto. Se você cometeu algum deslize, você tem que reconciliar-se para participar da ceia, não é? Agora, como eu disse, tem pessoas que, porque falhou, não, esse mês eu não vou participar. Está errado. E você vai permanecer em pecado e se Cristo voltar. Então, o remédio, o correto, é reconhecer que pecou, buscar reconciliação e participar. Então, por isso que nesse aspecto, eu não vejo por que o crente não participar. Agora, não participar quando? Se por acaso essa pessoa for disciplinada, por exemplo, aconteceu um erro com uma pessoa e ele, mesmo tendo errado, quer participar, mas o ministério entende que ele tem que ficar disciplinado,
Então, olha, você vai ficar sem tomar ceia, ou um mês ou dois. Então, nesse caso, se não deve participar. Por quê? Porque o caso que ele cometeu levou ao ministério a entender que ele deve ficar um período sem participar. Então, eu vejo nesse aspecto. E com relação a participar indignamente, o que é participar indignamente? Participar indignamente é exatamente não considerar o verdadeiro sentido da Santa Ceia, banalizar, achar que aquilo realmente não tem valor nenhum. E também está em pecado. Está em pecado e querer participar, isso também realmente é participar indignamente. Mas não valorizar, porque na realidade as coisas de Deus são tão simples, como eu disse, tão simples, que tem gente que acha banal. Eu não vou não, é só participar daquele pão, participar daquele cálice, o que eu vou fazer lá? Então nós temos que entender que as coisas de Deus são simples, mas são importantes, têm o seu valor, e o crente temente a Deus, ele participa, ele considera, porque Deus foi quem estabeleceu. E também nós temos que ter sempre em mente, né, que o tempo, ele não perdoa pecado. O que perdoa pecado é Jesus Cristo, né? Então não tem para que guardar um pecado para o próximo mês, daqui a 3 meses, no final do ano. Se eu errei, se eu pequei, eu me examino a mim mesmo, como a Bíblia recomenda. Esse é o caminho. Né? Se eu pequei contra Deus, eu vou pedir perdão a Deus. Se eu pequei contra o irmão, eu vou pedir perdão ao irmão. Se eu pequei contra o amigo, eu vou me perdoar com o amigo, não guardar para futuramente. É bem verdade que esse tipo de procedimento eu vi muito mais antigamente. Hoje é menos, mas antigamente tinha muito. Toda Santa Ceia tinha crente que ficava sem tomar e dizendo, não, eu não vou tomar porque eu fiz um erro. E aí deixava para depois. Então não está correto. Então não ficou muito esclarecido que a gente deve guardar dinheiro, se puder, viu? Pecado, a gente perdoa logo, vai logo liberando perdão. Se alguém lhe ofendeu e lhe causou mágoa, já vai liberando perdão. Antes de terminar a live, você já é para estar liberado, tudo ok. Se alguém lhe feriu, você vai até essa pessoa e pede perdão para tirar tudo isso do seu coração e você poder cear com muita alegria, né? Porque a Santa Ceia, ela é justamente para nós participar, e nós temos que participar, né, de uma forma legítima, como o Senhor ordenou. Tem até um versículo que diz assim, por causa, se referindo à Santa Ceia, que há entre vós muitos fracos e doentes, né? Capítulo 11, né? Do 23 para frente, lá mostra como é que deve ser a Santa Ceia, né? Como devemos participar, e lá mostra que quando eu participo indignamente, eu acho que é por isso que algumas pessoas não participam quando erram, mas não é isso que o texto está mostrando. Ele mostra que a gente deve examinar-nos a nós mesmos, ou seja, reparar o nosso erro através da reconciliação, e assim como deste pão e beba deste cálice. Esta é a maneira. É a maneira. E outra coisa, que os irmãos são conhecedores. Eu estou trazendo à tona aqui porque nós estamos falando do assunto. Nessa questão de examinar. É um dia, é uma semana, é um momento propício para nós estar refletindo como andam nossos atos, nossas palavras, nossos pensamentos, e cada um examine-se a si mesmo. Não é eu ir examinar a irmã, se ela está apta, se ela pode, se ela deve, modo de comportamento, modo isso ou aquilo. Não, ela que se examine e eu que faço a autoanálise. Inclusive, outra questãozinha que está relacionada a isso, por exemplo, quando os diáconos, eles vão distribuir o pão e o cálice, então eles não vão, e o daqui fazem assim, eles não vão agora impedir de alguém tomar. Eles passam, quem quiser que pegue, quem não quiser não pegue. Não tem essa do diabo impedir. Não, isso não acontece aqui em Caldeirão. Porque alguém pode achar, fulano não me deu pão, não me deu cálice. Não, isso não tem isso. Cada pessoa é madura, cada pessoa sabe se está em comunhão. Ao passar, né, o diácono com o pão ou com o vinho, a pessoa pegue, participe, porque é uma questão pessoal. Ninguém paga por ninguém. Cada um é maduro e sabe se pode participar e se não pode participar. Isso aí.
Então, nós estamos aqui com esse assunto e eu espero assim que esteja esclarecendo da melhor forma para todos os irmãos. E para concluirmos, né, eu gostaria de fazer uma última pergunta ao pastor Ivan, que é sobre a questão da Santa Ceia. Pastor, me diga, na sua opinião, é permitido tomar a Santa Ceia do Senhor em outro lugar que não seja a igreja? É permitido, tá certo, tem base tomar a Santa Ceia na sua casa, ou no asilo onde o idoso mora, ou no hospital onde ele esteja porventura internado, ou a Santa Ceia na internet. Vamos esclarecer o local. Bem, na realidade, o que eu vejo com relação a isso é que depende da situação e também do cenário em que a igreja está atravessando e vivendo. Por exemplo, até há pouco tempo eu mesmo dizia, e muitos pastores diziam, que não é correto um membro participar da ceia virtualmente, por exemplo, através da internet. A gente dizia isso. Porque em nossas igrejas nós já temos o hábito de servir a Santa Ceia para os idosos e os enfermos, né? Nas residências, né? Em Caldeirão, em toda a cidade existe, né? Tem aquela irmã acamada, aquela idosa, enferma, ela não pode vir para a igreja, pois vai lá o pastor, o diácono servir a Santa Ceia, né? Em nossa igreja sempre isso foi muito presente. Agora a questão da internet, sim, isso é que é a novidade. Essa é a novidade, porque a gente pensava, a gente falou até pouco tempo, antes da pandemia, né? A gente dizia que não se pode conceber a ideia de um crente participar da ceia na internet. Mas com a vinda da pandemia, a gente entendeu que numa situação de extrema impossibilidade do povo de Deus se reunir, não há nenhum problema. Mas veja bem, numa impossibilidade, não havendo condições, e a gente viu agora que com a pandemia, que foi apenas um vírus que mudou todo o cenário, inclusive a forma dos cultos acontecer, praticamente fechou. Então, se vier uma coisa pior, de impedir que as pessoas vão para a igreja. Hoje, em alguns lugares, tem culto com 15 pessoas, com 20 pessoas, mas se a coisa piorar, que não possa ficar nem 2 pessoas juntas. Também numa igreja do porte de Caldeirão Grande, é possível realizar culto com 15 pessoas. Sim. Porque, por exemplo, aqui na sede nós temos menos de 200 pessoas. Mas numa igreja que tem 1000 membros, se for dividido de 15 em 15, fica difícil. Então, o que a gente está querendo dizer com isso? Olha, com esse momento dessa pandemia, muita coisa a gente tem aprendido. Inclusive, a questão das redes sociais essa pandemia veio para mostrar que as redes sociais é uma necessidade que não se pode ignorar. Porque até há pouco tempo ainda havia crente nas igrejas ignorando redes sociais. Mas a rede social provou que é algo que tem que acontecer. Porque se não fosse as redes sociais, no momento atual, como é que a gente estava se comunicando com o povo? Né? Então, numa extrema impossibilidade do povo se reunir, não tem nenhum problema a pessoa participar da ceia. Vai ficar sem participar? Se o único meio for esse, tem que participar, certo? Então a gente tem que ver que a gente tem que saber entender cada situação, né? O cenário que estamos vivendo, para que a gente possa melhor servir a Deus nos dias, principalmente nos dias como estamos vivendo agora, dessa pandemia, para que a gente possa tirar proveito da situação e saber conduzir nossa vida de maneira que a igreja não venha parar, mas continue na presença do Senhor, servindo a Deus. É isso aí. Olha, irmãos, a Santa Ceia, ela é um momento especial que todo crente que entendeu o sacrifício de Jesus Cristo lá no Calvário deve ter vontade de participar e deve participar, né? E o crente deve querer mesmo, desejar participar da Santa Ceia e saber, irmãos, que a Santa Ceia é honra nós participar, que participando da Santa Ceia vem bênção espiritual para nossas vidas.
Então eu quero aqui agradecer a atenção de todos vocês, meu muito obrigado e as considerações finais do pastor Ivan. Também quero agradecer a Deus pela sua vida, por você que esteve conosco até agora. Eu espero que a gente tenha podido lhe ajudar, tirar alguma dúvida e possamos continuar servindo a Deus, entendendo que a Santa Ceia é importante. Como membro, devemos cada dia considerar isto e mensalmente estar na casa do Senhor, participando, sabendo que Deus se agrada com esta atitude de cada um de nós. Quero fazer uma oração por vocês e aguardar uma próxima oportunidade para a gente estar novamente conversando, amém? Vamos orar? Amado Deus, querido Pai, eu quero neste momento te agradecer por esse espaço, por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de poder falar a Tua Palavra, Pai, através desta rede social, deste Facebook, aonde podemos falar da importância da Santa Ceia. Que o Senhor possa ter esclarecido muitos através desta palavra, que todos possam com alegria continuar, meu Deus, a sua vida espiritual voltada para Ti, aguardando também o momento do arrebatamento. Pai, nos dá o entendimento de que a Tua vontade é o melhor para cada um de nós. Também, meu Pai, abençoa a nossa Santa Ceia, agora sábado próximo, cada membro que esteja reunido conosco aqui na Tua casa para juntos participarmos. Também, Pai, abençoa este momento que ainda prevalece esta pandemia, guarda a Tua igreja, proteja cada um de nós, livra-nos da contaminação desse vírus e venha assim guardar o Teu povo, preparando para o momento da Tua vinda, Senhor. Pai, nos atende, nos ouve, nos guarda, nos dá uma noite de paz e de proteção, que pedimos tudo isso, ó Deus da glória, e por fé te agradecemos, no nome de Jesus. Deus te abençoe, até a próxima.